Itaipu. Nossa terceira convidada de hoje, que na verdade é a segunda, já que o do meio não foi possível. Não, foi a terceira, você entrevistou, a gente entrevistou o Sidney. A gente conversou com o Sidney, exatamente. A gente volta a falar de educação agora com a Kátia aqui, que é da APP Sindicato. Um colégio estadual aqui de Foz foi fechado depois que uma educadora foi diagnosticada com Covid. Ela participou da formação pedagógica presencial aí. Kátia, como é que foi isso? Conte pra gente. Então, as informações que nós recebemos via sindicato, né? Primeiro, um bom dia. Boa tarde também, né? Boa tarde aos ouvintes. Para nós ainda é bom dia, a gente já estava conversando desde que a Kátia chegou aqui faz uns 15 minutos, já dei boa tarde antes, mas agora eu esqueci. Desculpa. Então, boa tarde aos ouvintes, né? E agradecer o espaço para a gente conversar sobre essa situação. Foi nos informado, né? Não via oficialmente pela escola ou pelo núcleo, mas pelos trabalhadores da escola que havia essa situação. E que a professora, após a semana de formação, ali aos 2 dias de formação, havia sido contaminada. O que nós estamos, né, usando essa situação para a gente dizer, olha, aquilo que tanto nos preocupava aconteceu, e aconteceu sem mesmo a gente ter os alunos, né, no colégio, aconteceu com os trabalhadores em formação de forma presencial. Inclusive, esses 2 dias de formação, nós pedimos, nós exigíamos, né, que fosse feito de forma online, porque o ano passado todo, durante o ensino remoto, todo mundo fez a formação online. Então, por que no momento que a gente está aí com os índices de contágio subindo, com situação de lotação de UTI, né, que está oscilando, por que não a Secretaria de Educação, o núcleo, priorizarem pelo isolamento? Já que a gente está vendo que não há uma política de isolar toda a população, é preciso que se tenha responsabilidade, ao menos nos órgãos públicos, de tentar garantir um isolamento social maior. Lembrando que a professora não foi contaminada no treinamento, né? Isso, a informação foram 2 dias, quinta e sexta de formação, 11 e 12. A informação que nós recebemos é que ela teve o resultado no sábado, então possivelmente, né, ela não se contaminou no local de trabalho, mas a preocupação, ela estava no local de trabalho, né, e ela possivelmente circulou pelos ambientes. Então, esse tipo de situação que nós estamos alertando, que vai acontecer muito se as escolas reabrirem. E não há, por mais que os protocolos, né, que estão dizendo, que estão estabelecidos, não há protocolo que dê conta de toda essa situação. Essa meninada, né? Também. Ô, Kátia, mas já tem protocolo nas escolas? Essa é o motivo da nossa insegurança e da denúncia que a gente está fazendo de que não dá para voltar nesse momento, né? A CED, ela estabeleceu, né, a Secretaria de Educação, via as resoluções aí da Secretaria de Saúde, que cada escola faça o seu protocolo chamam um protocolo de biossegurança. Mas vejam, durante o ano todo, o ano passado, 2020, porque só os professores e os alunos não estiveram na escola, mas pedagogos, diretores, funcionários durante o ano todo estiveram na escola. Não teve protocolo nenhum dizendo o passo a passo, dizendo como que tem que ser cada situação. E esse ano a gente está numa situação de retornar para as escolas e não ter ainda esse protocolo. A SED joga a responsabilidade para as escolas, né? Como se ela não fosse a mantenedora. O governo joga para o diretor, joga para a comunidade escolar, inclusive está jogando para os pais, porque os pais estão assinando um termo, né, de responsabilidade para as crianças voltarem. Se é uma condição segura, qual é a necessidade que as famílias precisam se comprometer com um termo de responsabilidade? Os pais vão ser responsáveis pelo que acontecer lá dentro da escola? Pela segurança que o governo não está garantindo? É isso, né? Nós estamos questionando isso. Os professores falam que as escolas não estão preparadas para voltar para a sala de aula. O que seria necessário para ter essa preparação aí, além da vacina, claro? Nós entendemos assim, que só poderíamos retornar presencial se a pandemia tivesse sob controle. Nós não estamos numa situação de pandemia sob controle.
Não estando e não tendo um ritmo acelerado de vacinação da população, ninguém estará seguro, e os protocolos, por tudo que nós estamos assistindo e vendo acontecer no mundo inteiro, não há segurança, não dão conta, porque assim, uma coisa é eu falar de um protocolo de segurança para um adulto, né? E a gente já vê toda Já uma é dificuldade, Já né? tem adulto que não... Nossos funcionários que estão atendendo nas escolas reportam muitos casos de gente, né, que vem para o atendimento que não quer pôr a máscara, que você tem que ter um jogo de desgaste ali cintura porque ainda. ele não quer usar a máscara e precisa. Então, nós estamos falando de crianças de 10, de 11 que passam por um processo educativo. A escola, então, se você pense como que vai ser, fazer com que essa criança não abrace o coleguinha, não passe o material para o colega, troque, né? não troque, não se beije, não se abrace, não dê a mão. Isso, para uma realidade escolar, é muito difícil pensar como seria isso. Você acredita que a gente está caminhando, então, para mais um ano de atividade remota? Olha, Você acredita que esse seria o ideal? O mínimo que deveria ser feito, o governo abrir um diálogo primeiro, gente. Acho que todos os infectologistas, a própria recomendação precisa as partes, o governo e aqueles que vão executar a tarefa lá na ponta, que são os profissionais da educação, precisa ter um diálogo sobre como Não as tem coisas... esse diálogo. O governo do estado, ele não tem diálogo com a categoria e com os servidores desde o momento que foi eleito. Na época da campanha existia todo um discurso de diálogo com o servidor, de valorização do servidor. Nós estamos aí num processo completamente de não haver esse diálogo. As normas vão sendo instituídas e obrigadas e jogadas para as escolas cumprirem, sem mínimo uma avaliação de ambas as partes. Nós, sindicato, estamos sempre lá batendo na porta da sede, querendo ser ouvidos, querendo, né, dialogar sobre o que está acontecendo, mas não tem esse atendimento. Kátia, você falou que vocês têm assembleia amanhã, depois de amanhã, né? Isso. Você acha que corre o risco de greve mesmo? Sim. Nós já, em 23 de janeiro, a gente já tinha decretado que nós não iniciaríamos o ano letivo, Agora né? é dia 18, dia né? Mas 18. daí mudou o calendário. Daí tudo aquilo que a gente vinha falando, que não tinha condição, que não tinha protocolo, que se confirmou, né? Porque se estava para retornar dia 18 e o governo adiou para o dia 1º, se confirma que não tinha condição nenhuma de voltar. Então, o que nós vamos avaliar na assembleia de amanhã é se a gente continua mantendo a greve para iniciar ela dia 18, ou se nós vamos acompanhar a questão do dia 1º, que são o retorno com os alunos. O dia 18 já estava previsto que vocês iriam estar presencial, já estariam em sala de aula. Isso, vocês lembram que semanas de recuperação, de revisão, né? Que era de nivelamento, né? Sim, não, mas isso foi decidido depois que o governo mudou, postergou o retorno. Vocês lembram? Estavam semana passada todo o movimento da mídia do governo garantindo o retorno das aulas para o dia 18, que estava tudo ok. A gente foi denunciando, foi falando, não tem segurança, não tem protocolo, não chegou equipamento, as escolas não estão E equipadas. os equipamentos não chegaram mesmo, e os que chegaram não... Parte das escolas não tem o conjunto de equipamentos que o governo mostra lá, né, na TV, como vai funcionar. Aquilo ali é uma ilusão, não existe, as escolas não estão equipadas daquela forma para garantir o ensino online. Nós fomos, né, denunciando, empurrando, e aí se confirmou aquilo que a gente falou, não tinha condição de retornar dia 18. O governo postergou para o dia 1º retorno presencial e está insistindo que vai voltar com os estudantes, mesmo aí nessas situações que a gente tem acompanhado aí de descontrole total da pandemia, o que é muito grave. Kátia, e qual que ficou a orientação, no caso, vocês professores? Se um professor tem sintoma de Covid, qual que é a orientação para você? É assim, existe, aí seguindo as normas, né? O professor, ele tem que comunicar imediatamente se ele tem sintomas, se ele tem que comunicar a sua chefia, né, imediata, a direção da escola. No caso, fazer um teste, aí tá um outro problema, né? Não existe garantia de testagem para os trabalhadores da educação. Esse é um outro problema. Se houvesse pelo menos testes em massa para o conjunto dos trabalhadores. Só para quem está apresentando sintomas, Só né? para quem está, mas isso seguindo o protocolo comum para toda a população, né? Nós temos pedido, então, a pessoa, no caso, diagnosticou o Covid. Ela tem que comunicar a sua direção, fazer o comunicado de acidente de trabalho, porque é uma doença ou foi, né, considerada uma doença ocupacional, e
manter os 14 dias de isolamento. No caso dessa escola que a gente, né, citou aqui, dessa situação que citada aqui, é preciso que o Núcleo Regional de Educação tome uma providência e isole por 14 dias as pessoas, mantenha no isolamento as pessoas que tiveram contato com a pessoa contaminada. Não sabe também se vai isolar só a sala de aula, se vai isolar, se vai fechar a escola inteira, não tem essa orientação. Pois é, mas como que a professora, num processo de formação, ela teve contato ali com todos os professores que estiveram na formação, né? A formação foi num ambiente só. Então é preciso que todos esses educadores que tiveram contato com a professora fiquem em isolamento. É o que recomenda, né, os órgãos sanitários. Agora você veja, o ano passado, diante de situações de Covid aqui de funcionários de escola, nós questionamos a chefia regional qual era o procedimento, o que o núcleo ia fazer, qual era a orientação. Nós não tivemos resposta. Inclusive, a resposta foi que a gente buscasse a CED. Só que assim, existe uma regional aqui. A regional representa a Secretaria de Educação. Ela tem que dar as respostas. Então, nos preocupa, sabe, esse descaso mesmo com os trabalhadores. E essa questão do protocolo também que você falou, a CED passou para a direção, cada escola vai fazer o seu. Responsabilidade de cada escola fazer o seu. Só que veja, o pai está assinando um termo lá, né, de retorno presencial, sem ter esse protocolo em mãos. Como que você assina que você está ciente das normas se você não teve contato com o protocolo da escola ainda? Porque isso está sendo construído ainda. Só que o questionamento que fica, não teria que a rede estadual não teria que ter um protocolo, né, geral para todas as escolas, e aí as escolas só fazerem adaptações de acordo com a sua realidade, né, o número de alunos, número de professores, espaço físico. A gente sente muita fragilidade nesses pontos. E como que os pais estão vendo tudo isso? Vocês têm contato, têm conversado com os pais? O que eles estão falando em relação a isso, principalmente agora que aconteceu essa contaminação aí, né, dessa professora? Então, a gente sente, né, que os pais, pelos levantamentos que as escolas fazem, os pais querem um retorno presencial. Só que está sendo vendido por parte do governador, e o que ele leva à imprensa é que existe segurança para esse retorno. O que nós estamos dizendo, não há essa segurança que está sendo passada pela grande mídia, né? É preciso que os pais verifiquem nas escolas onde estão os seus filhos toda a situação mesmo da segurança. Então você vê como que o governo joga para a família e joga para a escola lá na ponta. E onde que está a responsabilidade de quem é o mantenedor de toda a rede, né? Esse processo não pode ser dessa forma. Kátia, e com relação à possível greve e a greve de vocês, como é que você sente assim a impressão das famílias também? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tem gente que fala que professor ficou um ano sem trabalhar. Tem gente que fala que vocês nem trabalharam. Né? Infelizmente. Estão em casa, né? Não estão trabalhando. Há um ataque aí deliberado sobre o servidor público, né? E inclusive sobre os educadores, como se a gente o ano passado não tivesse trabalhado. Meu Deus. O ano passado, embora as crianças não estivessem na escola, diretores estiveram o ano inteiro, né? Fora aquele período de 30 dias de lockdown, tiveram o ano inteiro na escola, recebendo família, merenda, equipamento, pedagogos estiveram nas escolas e funcionários estiveram na escola. Quem estava em casa, que era o professor, trabalho remoto, um trabalho muito intenso para além da sua jornada com seus equipamentos, porque não houve. A SED não disponibilizou celular, não disponibilizou tablet, não disponibilizou nenhum recurso a mais para pagar a internet, para pagar todo o consumo de energia em casa, né? Estrutura, nada. Então, ao contrário, nós estamos aí 6 anos sem reposição da inflação, né? Que não é nem ganho salarial, é só repor o que a gente vem perdendo. Então, veja a situação que se encontram os educadores neste momento. Além então da greve, pedindo mais segurança para o retorno às aulas, também tem outras reivindicações que vêm nesse bolo também, que não foi ouvido em outras situações. Sim, a gente vem aí com uma pauta extensa de situações que aconteceram o ano passado e que o governo não dialoga junto com a pauta da segurança nas escolas. Então você vê, é uma situação que nós estamos. Desde 2013 não há concurso para professores, né? O governo fez uma prova para contratar trabalhador temporário
em meio à pandemia, né, uma coisa desnecessária, sendo que é um trabalho temporário, poderia seguir como ele já vinha fazendo, contratando todo ano. Nós queremos concurso público, desde 2013 não há concurso público. Governador, o ano passado, em meio à pandemia, extinguiu os cargos de funcionários de escola. Não vai mais existir concurso para merendeira, para o bibliotecário, para a secretaria. Ele terceirizou, ele vai terceirizar a função dos funcionários. Isso é horrível, porque a gente entende que o funcionário na escola, como educador, ele tem toda uma relação com a comunidade, de conhecer a comunidade, conhecer o aluno, de ser aquela senhora que ouve o aluno, de que a senhora que conhece a família, que ampara. Então, à medida que você coloca uma empresa terceirizada para fazer esse tipo de trabalho, você quebra o processo educativo da escola. Então, fez toda essa situação, né, de acabar com o cargo de funcionários durante a pandemia. Fez também o processo de militarização da escola sem diálogo com os educadores. Essa militarização, ela fez com que escolas fechassem o período noturno e onde que esses jovens vão estudar. Reduziu aulas de filosofia, sociologia e arte sem diálogo algum, tanto que hoje esses professores de sociologia, o ano passado, filosofia, sociologia e arte, o ano passado eles pegavam para sua carga horária de 40 horas, eles pegavam 15 turmas, né? Já é uma quantidade. Esse ano eles terão que pegar 30 turmas de aula. Então você multiplica 30 por 40 alunos cada turma, um professor tem que atender 1.200 alunos com uma aulinha por semana. Que trabalho que é possível garantir nisso? Então, tem essa situação. São várias coisas, né, Kátia? Assim, se eu listar para vocês, gente, é grande. Então, estamos com tudo congelado na carreira. Progressão, promoção, quinquênio. Acabou com a nossa licença especial. Então, assim, é golpe, assim... Isso antes mesmo da pandemia, Isso antes da pandemia. Daí veio se intensificando. O ano passado foi intensificado aí toda a retirada de direitos aí. 6 anos sem reposição. Aquele acordo da greve que nós receberíamos 1,5% esse ano. Ele falou que não vai pagar também. Então é um monte de... Qual que é a justificativa? É a questão, toda essa justificativa pandemia. É a questão do caixa, a questão da pandemia. Então, assim, tudo bem, a pandemia tem que ser olhada, né, por toda a sociedade como a preocupação principal, mas não pode ser um discurso para uma coisa e um discurso para outra. Por exemplo, ele está tentando colocar a educação como essencial. A educação deveria ser essencial sempre, mas para olhar a questão de dar as condições de trabalho, de ser prioridade na questão, né, do fornecimento de equipamentos, de valorização dos trabalhadores. Não pode ser essencial no momento que a gente deflagra a greve. E aí o essencial vai servir só para que a categoria não possa ir para a greve. Essa é a ideia. Então, essencial, por exemplo, para vacinação. Por que a gente não é prioridade na vacinação, né? São questões que a gente vem colocando. Kátia, nosso tempo está acabando aqui, já estouramos, aliás. Que horário que vai ser a assembleia de vocês? Vocês vão fazer pela internet? Vai ser online. Todas as nossas atividades sindicais estão sendo online. Amanhã à tarde nós vamos definir aí como que a categoria vai se posicionar diante dessa mudança aí do início do ano letivo com as aulas presenciais. Então, sexta-feira a gente já tem uma resposta disso. Sim. Amanhã mesmo já sai a resposta aí. Se a gente na quinta-feira já entra na greve ou se a gente vai entrar na greve a partir do dia 1º. Beleza.